Hoje é Sexta-feira Santa. O que significa Sexta-feira Santa? O que é isso historicamente? Nós, católicos, vamos assim dizer, celebramos esse tempo chamado Quaresma, né, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até, propriamente, sendo bem honesto com você, na quinta-feira santa. Tá. Então, dá 40 dias, não contando os domingos. Entendi. Então, são 40 dias baseados em jejum, abstinência e caridade. São os três princípios, três tripés. O tripé desses 40 dias. Desses 40 dias. Que é muito simbólico, né? Tem a ver com Jesus no deserto, 40 dias? Totalmente. É? Ele primeiro, diretamente, é Jesus 40 dias no deserto. Tá. Onde ele, segundo a tradição, e eu fui, impressionante, quando eu tive em Israel, é uma visita pouco feita. Você vai a Jericó. Certo. Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, que segundo a tradição, Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, foram expulsos para Jericó. Mas eles são simbólicos? Como Simbólico, que é? você sabe, é uma questão simbólica. Não dá para falar o Adão e Eva, o homem e a mulher. É o gênero. Entendi. Adão, Eva, né? É o gênero humano que foi criado por Deus. E lá em Jericó, é um calor, tem as tâmaras, é algo muito bonito, forte, Tamareira é intenso. bonito, né? Quando eu rezo missa lá, geralmente me baixa a pressão, porque é muito calor. Mas tem um teleférico. E nesse teleférico você sobe e vai à Montanha das Tentações. É onde, inclusive, quem cuida são os monges. Eu fui lá, tem a cadeira aonde, segundo a tradição, Jesus sentou para enfrentar o diabo. Então tem esses 40 dias, que é de Jesus realmente no deserto, enfrentou a Satanás. Por que ele foi para o deserto? Era comum profetas irem para o deserto? Ele foi para o deserto porque, segundo a Bíblia, Marcos, foi o Espírito Santo que o conduziu. Então era para ele ser provado, para ele ser tentado. Deus permitiu que ele fosse tentado. Porque se Jesus não fosse tentado, daria a impressão que ele não teve liberdade. Ele não pôde dizer eu aceito. Entendi. Então a tentação ali foi quando o diabo disse para ele, vou te dizer uma coisa, transforma a pedra em pão e está resolvido o problema. Exato. Você está com fome? Está com fome? O problema do mundo é a fome. Vamos resolver o problema da fome. É a grande tentação que a gente tem hoje. De achar que a questão hoje da sociedade é meramente quando todo mundo tiver situação financeira confortável, não teremos problemas. Essa foi a primeira tentação. E nós sabemos quantas pessoas que têm de tudo, economicamente falando, e não são felizes. Tem um vazio, um buraco existencial muito grande. A segunda tentação de Jesus foi quando ele disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele disse, se você se jogar daqui para baixo, os anjos vão te pegar nos braços. Jesus disse, não tentarás. Eu não duvido do amor do meu Pai. Eu não preciso colocá-lo à prova. Ele não precisa mandar anjos para me salvar, para eu saber que eu amo. Às vezes, na primeira dificuldade, Vilela, que a gente tem, quem que a gente culpa? Da Deus. Doença, porque Deus permitiu isso. Porque Deus permitiu. Segunda tentação. Exato. Terceira tentação foi quando jogou no pináculo e disse, se você se ajoelhar, eu te dou tudo. Ele disse, sai de retro, Satanás. Te dou o meu reino, não é isso? O reino. Foi quando ele respondeu, eu não quero glória, eu quero obediência. A morte de cruz. Não que ele queria morrer na cruz. Quando a gente fala agora na Semana Santa, nós estamos na Sexta-feira Santa, Jesus nunca quis a cruz. Ela foi uma condição, impuseram isso e ele aceitou. Isso é difícil de entender pra gente, né? Por que ele não evitou? Ele teve vários momentos que ele podia, inclusive ele chora, né? No Getsemane. Se puder afastar, o cara se afasta, ele sabe o que vai ser, ele sabe como vai ser. Sim. E em nenhum momento ele fala, eu não quero, ele tinha decisão, ele podia simplesmente fugir, mas ele vai para aquele destino doloroso e fatal. Não é? Isso é bonito e ao mesmo tempo imagina a dor interna dele, porque ele estava se sentindo como humano, ele lá não estava sendo Deus, né? Tanto que ele diz, minha alma está numa tristeza mortal. Exato. Para Jesus dizer isso,
É porque realmente aquela imagem do que ele estava sendo esmagado. Como homem, né? Como homem. Porque como Deus, ele poderia sair disso e falar: não, eu vou me sentar com o pai. Isso não me... Não, Sim. mas ele tá como homem, como carne, né? É. E a vida inteira dele, Vilela, foi, como eu citei, o início da vida pública de Jesus foi ir para o deserto. A vida inteira dele tem um texto que diz assim, que o diabo se retirou para voltar no tempo oportuno. A gente não imagina que Jesus a vida inteira foi tentado. E ele foi tentado? A vida inteira, lá nos 40 dias. Sei. E só para você ter uma noção, quando eles chegam para ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, matou a fome de 5.000. Pegaram ele nos braços e começaram, é o rei, vamos fazê-lo rei. Uma tentação. Claro. Então o que ele fez? Passou pelo meio e foi embora. A vida inteira foi uma tentação. Entendi. Não diretamente um Lúcifer, o diabo tentando, no deserto mas colocando situações, né? Exato, mas no deserto foi o Lúcifer. Foi... Mas na vida foi tentações em situações, em episódios que ele teve que relutar. Você falou, nós estamos na Sexta-feira Santa. Para pensar. Ele foi seguindo... Qual que é a linha do tempo, então? A linha do tempo? Para chegar até Sexta-feira Santa. É assim, então, como eu falei, existe a quaresma, certo. Jejum, oração, penitência. Então, nós lembramos esses 40 dias, que lembra os 40 anos do deserto. Também, né? Também. E também os 40 dias que Jonas andou por Nínive, a cidade lá da Babilônia, pregando a conversão. Então, são vários 40. 40 é um número forte, simbólico. Quando termina a quaresma, na verdade, no finalzinho da quaresma, vem uma data que foi domingo passado, domingo de Ramos, que é importantíssimo. Você vai na igreja e está todo mundo com um raminho na mão. Isso. O que significa isso? Significa que, naquele dia, se você lembrar, você está ali no Horto das Oliveiras e você olha para cima, tem uma grande porta, chamada Porta Santa. Sim. Ela foi lacrada pelos muçulmanos. Exato. Tanto que não pode ninguém passar. Com medo, porque tinha uma profecia que o Messias entraria. Exatamente. Aí os caras vão lacrar isso. E na frente colocam um cemitério. Porque quando Jesus voltar, eles querem ser os primeiros a ressuscitar. Jesus entrou ali. Ele saiu do Horto das Oliveiras, desceu o vale e subiu. É bem claro quando a gente vê isso de cima do... E para nós, por que a gente leva o ramo? Porque é poder entrar na Semana Santa. É a nossa passagem pela Porta Santa com Jesus. Ele foi saudado com ramos. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Então esses ramos, quando você leva para a igreja, você está fazendo parte daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem eram as pessoas que estavam saudando ele? Eram discípulos, eram o povão, na verdade era o povão, porque quem mais aceitou Jesus Cristo? Os grandes não aceitaram, os fariseus não aceitaram, os saduceus não aceitaram, os mestres da lei não aceitaram, foram eles que o mataram, a ralé. Impressionante, por isso que Jesus, ele era seguido por aleijados, coxos, paralíticos. Olha que opção que ele faz. Prostitutas, ex-prostitutas, pessoas que tiveram a vida tocada por ele. Uma Maria Madalena de Magdala, que Jesus expulsou 7 demônios, se tornou, como diz o Papa Francisco, a apóstola entre os apóstolos. Então, domingo de Ramos para nós é muito significativo. Aquele ramo a gente leva para casa. E, na verdade, nós católicos somos chamados a colocar atrás de uma cruz. E quando tiver uma tempestade, quando você perceber que na tua casa a coisa está pesada, queima aquilo. E deixa aquela fumaça exalar. Faz um bem muito grande. Como um símbolo de... Um símbolo de purificação. Entendi. E o ramo é guardado na igreja. Também? Por exemplo, eu guardo na igreja. Para quê? No outro ano, lembra da quarta-feira de cinzas? Sim. São os ramos que são guardados, são incinerados, e aquilo na quarta-feira de cinza a gente coloca na cabeça. Já viu? Já vi, quando fui em procissão já fizeram. Tu és pó e ao pó has de voltar. É por causa disso então? Exato, ou convertei-vos e crede no Evangelho. Na verdade uma frase linda, memento homo, quia pulvis ex pulvis reverte. Você é pó hoje,
Porque Padre Vieira dizia, hoje nós somos pó levantados, amanhã pó deitado. Em Cristo, pó ressuscitado. É muito bonito, que bonito isso. Se você perder essa última etapa, gente, acabou, não tem sentido da vida. Entendi. E aí vem Domingo de Ramos. Então, Domingo de Ramos abre a Semana Santa. Nós celebramos... Que ele entra em Jerusalém. Entra em Jerusalém. E aí começam todos os eventos importantes. Né? Todos os eventos importantes. E a entrada dele é cumprimento de uma profecia. Por isso que ele entrou com um burrico. Ele Qual não profecia? entrou com o cavalo. Por O quê? Messias será o Messias da paz. Porque quem entrava com cavalo era Os guerreiro. imperadores. 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 Era relacionado à guerra, A guerra. à luta. Entendeu? Por isso que ele vai no jumento. Filho de uma jumentinha. Então, é pacificador. Porque você sabe que, se você me perguntar por que Jesus morreu, qual foi a causa mortis? Na verdade, Vilela, é impressionante você perceber que haviam duas expectativas de Jesus. No Antigo Testamento, eles tinham, segundo o profeta Zacarias, eles esperavam, até hoje, o judeu está esperando esse Messias. Mas na época, um cara que chegasse, que tinha uma boa lábia, Bom orador, que conseguia juntar pessoas, aglutinador, e juntos, líder, que tivesse uma personalidade forte, uma unção muito forte, e conseguisse libertar os judeus do grande tirano que era o Império Romano. Exato. Então eles tinham essa expectativa. E quando chega Jesus, eles falam, então não é esse cara. Não é. Frustrou. Porque ele está falando em paz, ele não está falando em revolução Amai armada. vossos inimigos. Dê outra face. Dê outra face. Perdoai. Lavai os pés uns dos outros. E vamos ser sinceros, o cara vai lá e escolhe, lá no Mar da Galileia, 12 pescadores. Escolhe São Não pegou Pedro. estudiosos Não da pegou. lei, né? Não eram pessoas de posse. Exato. Tinham lá alguns barcos, tinha uma cooperativa. Mas também é simbólico, né? Escolher pescador também, né? Pescador, mas foi o que ele escolheu. Então Sereis aí pescador de gente. Né? venham e eu vos farei pescadores de homens, né? Pescadores de homens. Eu digo assim, Jesus frustrou do ponto de vista a expectativa que tinha. Mas falou duas, né? Duas expectativas. Então, essa era do líder. Tá. E havia uma outra na Bíblia, que seria aquele que viria pela paz. Aquele que vinha para trazer a paz. Que vinha para cuidar das feridas. Que vinha para fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Então havia essa outra, mas eles não queriam essa outra, eles queriam a primeira. Eles queriam um cara que viesse fazer uma grande rebelião. E não veio. Então, por que eles mataram Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não só frustrou a expectativa, mas ele começou a inverter a relação com Deus. Por exemplo, começou a questionar: quem falou que o templo é o único lugar onde Deus habita? Porque esse era o consenso. O consenso. Depois, para oferecer por exemplo, eles queriam oferecer um pombo. Não podia sacrifício. Não podia trazer pombo de casa. Por quê? Tinha que comprar de Comprar lá. Mas também não podia trazer a moeda deles. Tinha a moeda do tempo. Então você trazia, tadinho, os denários, os dracmas. Trocava. Fazia o câmbio conforme o sumo sacerdote queria. Roubado 2 vezes. E comprava ao preço que eles queriam da pomba, do cabrito, da ovelha. Poxa. Jesus viu aquilo e essa foi a razão derradeira. Jesus nessa hora que ele fica pegou um rei raivoso e derrubou, começa a quebrar. Santa ira. Ele teve ira, ele teve raiva. Ele derrubou a mesa, jogou fora, soltou os pombos, e não façais da casa do meu pai um lugar de vendilhões e lugar de roubo. Ali foi a decisão. Ali, naquela hora, ele foi sentenciado. Caifás e Anás, que era sogro, era toda ali uma corja, decidiram: esse cara vai é perigoso. Ele vai fazer o povo se rebelar contra nós. Então é melhor que morra um do que sofra a nação. Foi a hora que tomaram essa decisão e verbalizaram isso. E os sumos sacerdotes. Então, a entrada para Jerusalém
quando ele entra num burrico, num jumento, é isso. Eu vim, mas eu sou da segunda profecia. Entendi. Eu sou o Messias da paz. Eu vim para os excluídos. Eu vim para os famintos. Toda segunda-feira santa é lembrada que ele está para morrer. Mas ele vai muito perto de Jerusalém, até me arrepia, porque ele vai visitar, se despedir de 3 grandes amigos. Ele sabe que vai morrer. Sabe que vai morrer. E aí... Ele vai visitar, ele vai na casa de 3 grandes amigos, Maria, Marta e Lázaro. É quando ele chega, é como se ele dissesse, ó, o que eu vou enfrentar é pesado, mas eu vim dizer adeus. E aí Maria, num ato de amor, ela tem um perfume de meio litro de nardo puro. Na época, hoje equivaleria 300 denários. É caro. Seria hoje o preço... Pra gente ter uma noção, vai. 5 mil reais. 5 mil reais. Em perfume. E ela pega, é como se fosse a joia dela. Sei. E ela quebra nos pés de Jesus. Então a segunda-feira santa é a despedida dos amigos. Mas você vê o valor que ela dá para usar esse óleo nele, né? Que sabe que é a última vez. É a última vez, Por isso que eu falo, para os amigos, a gente... É aí que eu sempre... Por isso que eu me arrepio, que para os amigos a gente oferece o melhor. Você entende? Guardar para quê? Exato. Às vezes, a gente está conversando, mas às vezes é a última vez que você vai ver a pessoa. Ofereça o teu melhor, tuas melhores você não palavras. Sabe se você vai voltar a ver, né? Tua melhor comida, teu melhor sorriso, tua melhor sobremesa. Trate com carinho, você não sabe. Então ele vai primeiro na casa de Maria. De Maria, Marta e Lázaro. E aí, isso na segunda-feira santa. Lázaro é o mesmo que ele... Aquele que ele ressuscitou. E aí que está um problema. E aí? Porque Lázaro, ele morreu, Jesus foi lá, Marta deu um pito nele. Se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está na Bíblia. João. Aí Jesus falou, Marta, você sabe que eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Eu sei. No último dia vai ressuscitar, mas eu estou falando hoje, Jesus. Aí Jesus vai lá e fala, tá bom, Marta, é isso? Lázaro, vem para fora. E aí ele vem para fora. Então é esse Lázaro que Marta e Maria na segunda-feira santa. Tá. E qual o problema? Lázaro se tornou a testemunha mais evidente de que Jesus era o Messias. Claro. Porque foi um dos poucos que foram citados. Porque se você houveram poucas ressurreições. Eu chamo de reanimação. Porque não foi ressurreição. A ressurreição foi de Jesus. Jesus ressuscitou, nós vamos chegar no domingo, para não morrer mais. Exato, E ele voltou à vida, mas morreu. Mas morreu depois, então, entendi. Reanimação. Entendi. Apesar que na Bíblia a ressurreição comporta essas duas dimensões. Foi o filho da viúva de Naim, mas veja, o filho da viúva de Naim, ninguém sabe quem é. Depois, o filho de Lázaro, segundo, e terceiro, Lázaro, Jairo. E Lázaro. Então, quem ficou na história? Lázaro. Então, ele era a prova mais evidente de que Jesus era o Messias. Por isso que eles foram para matar Lázaro. Eles queriam matar Lázaro, sumir com Lázaro. Entendi. Tanto que sumiu. Porque Jesus morreu e nunca mais se ouviu falar de Lázaro. Atos dos Apóstolos, nunca mais ouviu falar de Lázaro. Nunca mais se encontrou vestígios. Era importante abafar qualquer vestígio. Tiraram o Lázaro da história. Entendi. E acabou. Tanto é que não tem. Você vai procurar, mesmo nos outros escritos que fogem do cristianismo, Flávio Joséfo e outros contemporâneos, não fala de Lázaro. Sumiu. Bom, isso na segunda. Tá. Aí vem terça, quarta, que são os dias em que Nosso Senhor está ali circulando. Ele fica... Porque todo mundo pensa, como é que eles não descobriram o Monte das Oliveiras? Por que não prenderam? Se ele dormia, porque ele dormia ao relento. É que você esteve lá, o Monte das Oliveiras não é um montezinho que a gente está imaginando, é enorme. E qualquer lugar era lugar para ele estar. Então, e a identidade de Jesus, histórica... E ele usava roupas diferentes. Exatamente. Ele estava misturado com o pessoal lá, né? E você tem que imaginar que Jerusalém, para a Páscoa,
Vinha gente de tudo de tudo que é lugar. Era uma multidão enorme, então era difícil se encontrar. E aí passou terça, quarta. Na quinta-feira, que foi ontem, um grande fato. O quê? Jesus faz a última janta, o que nós católicos chamamos última ceia com os seus. O que ele faz? Ele faz a chamada Páscoa, a Páscoa judaica. Porque nunca te passou, por que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo? 3 dias. É o escurecer da noite. Como assim? Na quinta, à noite. A ceia. A ceia. Tá. Na sexta, durante o dia, ele foi morto. Então, sexta, um dia. Certo? Tá. Sábado, outro dia. Domingo de madrugada, terceiro dia. Então, calcula-se isso. Então, nós estamos na quinta. Quinta, a Páscoa judaica. Eles já faziam. Tá. E eles faziam na verdade, 4 cálices. Eles tomavam 4 cálices de vinho. Porque é uma simbologia? Simbologia. Tá. E foi no 4º cálice da bênção que Jesus disse: isso é meu corpo. Tomai Como e comei. assim? Cada discípulo tomou 4 taças, é isso? 4 taças. A primeira, lembrando, são vários momentos. Tá. E foi na 4ª que Jesus... Que ele falou, isso é meu corpo, tomai e comei. Isto é meu sangue, tomai e bebei. Entendi. Então, isso acontece na Quinta-feira Santa. Mas, padre, essa reunião, a última ceia, era simplesmente uma despedida? Ou sabe-se se Jesus estava tentando passar algum ensinamento, alguma coisa muito séria para eles, para depois que ele não estivesse mais com eles? Vilela, ali para nós 3 coisas fundamentais. Primeiro, instituição da Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. Instituição do sacerdócio. Eucaristia significa o quê? A presença real de Jesus no pão e no vinho. Tá. E isso foi o maior feito daquela noite. Tá. Que naquele dia Jesus disse, pegou o pão, o pão matzá, que é o pão sem fermento, partiu o pão e disse: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. A partir daquele momento, nós como igreja entendemos que não é mais pão. Acontece a transubstanciação. Tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas é a carne de Jesus. Ele pegou o vinho no 4º cálice. Certo. O cálice da bênção. Quando o judeu levanta: eu te louvo, Senhor, porque nos tiraste do Egito. Eu te louvo, Senhor, pelo que fizeste aos nossos pais. E Jesus levanta a bênção e diz: isto é meu sangue. Tomai e bebei. Então, a partir daquele momento, nós acreditamos que aquele vinho já não é mais vinho, mas é o sangue de Cristo. Por isso, nós católicos acreditamos que na missa, o vinho e o pão se tornam carne e sangue de Cristo. Não só durante a missa, mas depois. Então uma é a Eucaristia. A Eucaristia, que nós acreditamos que está nos altares e nos sacrários. Segundo, instituição do sacerdócio. Naquele dia, os apóstolos se tornaram padres. Fazer isto em memória de mim. Entendi. Então, foi ali que nasceu o sacerdócio. Naquele dia, é o dia do padre, por excelência. Tanto que nós celebramos. Na quinta? Na Quinta-feira Santa. Então, primeiro, instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o lava-pés. É a missa do lava-pés. Na quinta? Que Jesus se levantou, pegou a bacia, pegou o pano e foi lá e lavou os pés dos discípulos. Pedro, qual era a simbologia disso, dele lavar os pés dos discípulos? Era humildade? Pedro disse assim: jamais. O Senhor, sendo mestre, vai lavar... Quem lava os pés é escravo. Só escravo. Ou, quando chegava... Até hoje. Chega uma visita muito importante na casa, é o pai da família que lava os pés do visitante. Com respeito. Com respeito. Jesus ali disse:
Eu sou vosso mestre e fiz o mesmo. Lavai os pés uns dos outros. Assim como eu vos amei, ame os outros. Então foi a grande lição para os apóstolos que eu falei, instituição do serviço. Entendi. Hoje ninguém quer mais servir ninguém. Ninguém quer lavar os pés no perdão, no diálogo, na empatia. A gente não quer mais. A gente quer ser servido, quer ser o centro das atenções. Então, você entende como Jesus foi paradoxal? Era esperado um e ele veio com uma outra proposta. Com certeza. Isso na Quinta-feira Santa. Só que é engraçado, Vilela, porque Quinta-feira Santa, quem já foi à missa, ela começa festiva, começa com sino. De repente, no final, termina triste. Porque foi quando Jesus sai e foi beijado por Judas. Com beijo, tu traz o Filho do Homem. Então é quando ele vai para o Horto das Oliveiras, no Getsêmani, e soa sangue. Aquele fato de Jesus foi bem significativo. Ele está na última ceia. Eles já sabiam que Judas era um cara sem caráter, mesmo? que roubava. Entre os... Já havia uma desconfiança. Essa desconfiança. Só que, até o fim, Jesus tentou que Judas não o traísse. Naquele diálogo que ele tem, que eles perguntam, quem vai te trair? Sou eu, sou eu, sou eu. Quando ele diz, aquele que molhar o pão no meu molho, vai me trair. Depois ele vai dizer uma outra frase, Judas, o que tem que ser feito, faça. No fundo ele está dizendo, você quer fazer? Não faça, mas se for fazer, faz já. Entendi. Não fica enrolando. Até o fim, Jesus tentou salvar Judas. Jesus nunca quis perder. Jesus veio para salvar a humanidade. Isso. Ser imolado. Não, salvar a humanidade. Tá. Ele veio para, em tudo, ser obediente ao Pai. Agora, o que os homens iriam lhe imputar como castigo, isso não estava claro. Ele não sabia? Não. Ele não havia uma profecia que ele iria ser morto, então? Sim, mas não sabia que era cruz. Ah, tá. Jesus disse, eu vou para Jerusalém. Eu vou ser traído. Eu vou ser condenado. Eu vou ser morto, mas ressuscitarei. Então ele não sabia o caminho, exatamente como ia acontecer, mas ele sabia que havia essa profecia, que ele ia cumprir essa profecia. Que ele ser obediente até a morte ao Pai. Entendi. Agora, tanto que, se você olhar na Quinta-feira Santa, à noite, ela é cumprida. Nós, na igreja, fazemos a guarda do Santíssimo, não é exposição. Que a gente fica lá meditando, a noite inteira. De quinta para sexta, onde não tem missa. O único dia no mundo que não tem missa, nunca, é Sexta-feira Santa. Então, a sexta-feira é o dia que não se celebra a missa, o dia que não Qual é o motivo? Porque é o dia que Jesus morreu. É o respeito. É o dia que não se come carne vermelha. Por quê? Porque é o único dia, na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, que pede-se que o único sangue quente a ser derramado seja o de Jesus Cristo. Entendi. Por isso que a gente não come carne vermelha. Mas e por que come peixe? Porque é carne fria, é sangue frio. Então esse é o sentido, né, da sexta-feira santa. Entendi. Que é um dia de reclusão. É um dia de abstinência de carne, de jejum, oração e refletir onde Jesus foi por amor. Mas na cronologia tem a Santa Ceia na quinta, à noite. Na sexta, à tarde, ele é... 3 horas da tarde. Ele é morto. 3 horas da tarde, tá. Ele é morto, então conta-se sexta, tá. Sábado. No sábado é o vazio. É o sábado de aleluia. Por quê? Então, só que não... É que você tem que entender que para nós o que vale é o escurecer. Tá. Então é o sábado no escurecer. Já é domingo. Entendi. Por isso que as missas são feitas à noite. Porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Entendi. Jesus não ressuscitou sábado à noite. Então por isso dá 3 dias. Entendi. Agora, na sexta-feira santa, é o dia em que as pessoas mais vão para a igreja.
Inclusive, há um fenômeno de se questionar por que o povo vai na sexta-feira. Porque há uma identidade com o sofrimento. As pessoas sofrem muito. Então, ela se identifica com o Cristo que morreu na cruz. É impressionante você perceber com Nossa Senhora Virgem Dolorosa, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores. Então, há uma busca muito grande na Sexta-feira Santa. Gente que nunca foi na missa, quer dizer, nunca foi à igreja, pelo menos na Sexta-feira Santa vai. Só que não é a Páscoa, né? Porque a Páscoa não é sexta-feira. Mas tem um apelo muito forte, porque é interessante você perceber, da quinta para sexta, você que esteve em Jerusalém, Jesus foi levado mais ou menos 7 quilômetros de um lado para o outro. Porque ele saiu do Monte das Oliveiras, foi levado para o sogro, Caifás, depois Anás. Aí ele tem um lugar lá, que é na igreja chamada Galicanto, a casa de Anás, onde ele foi içado. Não está na Bíblia isso. Eles não quiseram, eles tinham medo de colocar Jesus junto com os outros prisioneiros. E tem lá os registros. Ah, é? Porque, por que a gente sabe lá que era a casa do sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote era, entre aspas, como que um delegado. Uma comparação muito mal feita, mas ele podia ter cela, ele podia ter prisão na própria casa. Então, alguns condenados ele tinha dentro da casa. Entendi. Ele não quis pôr Jesus junto, porque ele sabia que ele podia influenciar. Entendi. Podia tocar os medo, corações. Colocaram ele numa corda e desceram ele num poço muito fundo. Pô, eu não sabia disso. Chama-se Igreja de Galicanto. E tanto que é emocionante, porque tem até na pedra onde ele se encostou, onde ele esperando o julgamento lá? Esperando outro dia. Então tem lá, é muito forte isso. Não está na Bíblia, está em alguns outros escritos, mas tem um isso lugar. Antes dele ser julgado? Ou isso depois? na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Da quinta para sexta. Tá. Aí na sexta de manhã começou aquela loucura. Ele foi levado para a fortaleza de Antônia, onde estava Pôncio Pilatos, que não queria condenar. Por quê? Porque ele tinha medo disso. Porque ele não viu maldade. Tanto que, se você olhar, uma vez eu li um artigo de um desembargador, eu não vou lembrar o nome, avaliando o processo de condenação de Jesus. Sei. Um católico, evidentemente, e ele dizia assim que não é que Pilatos lavou as mãos, assim, no sentido de que, claro, ele foi, a decisão todo mundo tem que tomar. Tudo bem, você pode ser impulsionado, mas chega uma hora que a decisão é sua. Claro. Eu fui o ladrão, quem faz a hora, mas que é aquela do roubo? A oportunidade faz o ladrão. Não é verdade. Não, claro. Pode influenciar, mas chega uma hora que ele decide, não, aqui eu vou roubar. Ele tem a liberdade, ele tem o livre-arbítrio. Então dizer que Pilatos, ele não quis... eximir totalmente ele de culpa também não dá, né? Mas ele não queria. Pilatos se viu numa situação e disse, bom, o que eu vou fazer? O que eu faço? Ele ou Barrabás? Crucificam. Quem era Barrabás? Era um ladrão? Um agitador, um ladrão agitador. E foi o que optaram. Assassino também? Assassino. Um cara que... Não, assassino eu tenho dúvida, mas era um ladrão ou um cara que provocou revolta. Tá. Não sei se ele era assassino. Um agitador. Mas foi ele que foi o que foi libertado. E nós contemplamos a Sexta-feira Santa, contemplando tudo isso, você entende? Então as nossas pregações, as nossas liturgias, a procissão de Nosso Senhor morto, o encontro que tem com a Virgem Dolorosa. Então aí é uma coisa muito que vem da Idade Média, mas é lembrando esses últimos passos de Nosso Senhor aqui na Terra. Entendi.